Daniela, Daniela. Vai dar. Isto agora vai dar. Vai. Pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos e cá chegou Ai, minha Nossa ela, Senhora, senhora. sós! Eu aqui já não sabia onde Já é que havia de estavas a clicar. suar. Olha ela a transpirar toda louca. Sim. Só eu para vos fazer passar por isto, é impressionante. Eu acho que toda a live tem uma história de entrada. Acho que é a parte mais gira da live, é o pessoal entrar. Opa, eu até queria pôr aqui os fones. O som está ok. Está assim um zumbidozinho de fundo. Não. Se conseguires, normalmente os fones funciona melhor. Oh. Não? Oh, opa. Tá? Então. Mas se estiveres aí na sala, tranquila, se não tiver aí ninguém a fazer barulho, normalmente ouve-se bem, está tudo certo. Tá? Não? Sim, sim. Enfim. Estamos? Estamos? Pessoal, digam isso, som. Tá bom. Daniela, fala connosco. Olha, as pessoas já estão indo embora, que nós estamos aqui calados. Pessoal, estão a ouvir bem? Está ok. Daniela diz, olá pessoas, sou a Daniela Pinheiro, sejam bem-vindos aqui a esta Olá, live. boa noite a todos. Espetacular, está-se bem. Acho Bem-vindos. que está ok. Bem-vindos aqui à live. Por isso está tudo ok. Acho que o som está fixe. Podemos começar aqui a conversar os dois um bocadinho. Que eu tive que ir a Madrid sacar este contacto. É verdade. É verdade, é verdade. Tive que ir a Madrid. Encontramos esporadicamente. Mas tipo assim, estás aqui, tipo, que fixe. Foi muito bom. Ai. A verdade é que tipo, já nos conhecemos há uns tempinhos, acho que desde o início da Darte Cor, que tens acompanhado o meu trabalho e o teu, e tem sido aqui Sim, é verdade. umas trocas de ideias interessantes e de tintas também. E foi interessante também ver o teu percurso e o teu estudo, que já nos vamos falar um pouco disso, o caminho que tu tens desenvolvido de investigação, na verdade, na pintura, e, e que, na verdade, criar tintas também não deixa de ser investigação, porque também eu vou fazendo a nível de entendimento da matéria e dos pigmentos, e que essa linguagem andou aqui um bocadinho em paralelo connosco. E não eras aquela pessoa que dizia, eu queria um turquesa assim, não sei o que mais. Eu disse, mas isso não existe. E tu dizes, eu quero o PB, não sei das quantas. E eu, gosto. Fala-me assim ao ouvido, que eu gosto. Por Já isso, vai, tínhamos aqui. já vai o tempo. Verdade, verdade. Por isso havia. Mas fala-nos um bocadinho, antes de entrarmos nestas questões mais técnicas, como é que tu chegaste à pintura? Como é que surgiu o teu primeiro contato com a pintura? Mesmo ali, lá longe, de criança. Como é que Foi muito foi a por tua acaso. primeira? Sim, como é que foi esse teu contacto com a pintura? Como é que tem sido essas experiências até chegares a ser doutora? Olha, é verdade. Não Não eras nada foi. habituada, não? Não, ainda é estranho. Ah, olha, devo dizer que foi mesmo por acaso, ou seja, foi assim. Eu fui tateando o caminho, Ok, ah, até que, não é? No nono ano todos temos que escolher já o percurso. E eu, por que não artes? E Tipo, por que depois, não, não é? por que Eu não? tenho bué de Sim. jeito para isto, por que não? E Eu decidi sou para aí um mês igual. antes de preencher, assim. Era uma coisa que gostava, obviamente, Certo. não é? E que já tinha mostrado aptidões para. Mas, mas foi assim, ou seja, não foi algo muito consciente, foi tomado, olha, vamos experimentar. O secundário correu extraordinariamente bem, ou seja, parece que descobri o meu universo no campo do ensino, ou no campo da Ok. aprendizagem, no meio da escola, porque não me identificava com a escola de todo e aí no secundário comecei, isto interessa-me. Isto até é fixe. Até gosto, afinal. Sim. Há coisas em que até tenho aptidão. Exato, até me safo. É, por exemplo, não é logo desde cedo, foi aí o primeiro contacto com a geometria. E Pois.
É foi. descritiva, não é? Tu eras Sim, tipo sim, louca por geometria descritiva. Só sim, pode, não é? sim, claro. Claro. Ah, não, é um universo que adorei, me identifiquei logo, tinha uma facilidade enorme para entender os exercícios e os O objetivos. plano de topo com a abscissa das cenas que cruza na Agora linha do já não me horizonte, lembro. cenas e já eu também me safava, por acaso gosto também da visão de espaço, também tenho essa facilidade da projeção É, e de imaginar, ter essa capacidade visual, visual mental, é sim, sim, verdade, não deixa de ser algo sim, abstrato, sim. mas eu gostava bastante dessa parte também. Mas depois perdi aquela cena. Mas pronto, agora vamos falar de ti, não é de mim. Mas continua. Não, não, falamos os dois um do É, outro. não, por acaso a Ah, geometria, eu tirava boas notas também era aluno aí dos 18, 20, mas depois, quando decidi para o restauro, as específicas era geometria, podiam ser geometria, história da arte e eram essas, para mim eram essas. Depois havia especialidades para outras áreas, porque pois. podias entrar em todas as áreas para restauro. E eu, tipo, o primeiro exame nacional foi de História da Arte. E Eu não eu, tive história da arte, pelo ah, que pois, tu já és da geração a seguir, que deixou eu de tive ter matemática, não, ou agora se fizeste fosse, se científico. fosse hoje teria escolhido história da arte. Ah, mas na altura aconselharam-me a escolher matemática. Mas é engraçado porque, ou seja, tive esse fascínio pela geometria, mas a terminar o secundário também foi assim muito incerta. E agora? Pois, Uh, Na altura, ou seja, eu tive durante um ano a dizer que ia para a arquitetura apenas para satisfazer as curiosidades alheias. Uh, e quando chega o momento, ainda pensei em conservação e restauro também, ok, é verdade. boa. Uh, Mas depois tive uma professora que me guiou noutro sentido e eu, numa manhã, fui ver os cursos que havia e pensei, olha, vão os que têm as médias maiores a seguir a arquitetura e vou pôr isto por ordem. Muito bom. E, e comecei a pensar em pintura. Aliás, eu candidatei-me ao Porto em primeiro porque havia essa opção de no primeiro ano ainda termos um ano de decisão. Então, como eu sou muito indecisa, ok, vou para o Porto, vou pôr a primeira opção no Porto porque ainda não tenho bem a certeza. E lá vai. É. E lá fui eu para o Porto. Tenho um carinho muito grande, não é, por aquela casa. Boa. E, e o que é certo é que só me apaixonei por pintura já no final do terceiro ano, quarto ano de licenciatura. Ou seja, eu tinha, ou seja, apreciava bastante pintura e a decisão de ir para a pintura foi imediata, mas aquela verdadeira energia que nos dá, ou motivação e gosto e paixão foi no quarto ano. Aliás, que depois eu quis ou queria fazer um mestrado especificamente em pintura e seria o último ano que ia abrir, o ano a seguir a eu terminar a licenciatura e eu nem pensei duas vezes. Mas sentes que se calhar esse teu vai não vai de gosto pela pintura foi um bocado por ainda ser um processo experimental, que acho que o primeiro, até os 3 primeiros anos vais apanhando um bocadinho de casa, ou sentiste que de género, agora o quarto ano eu tenho que escolher e vai ser para aqui e eu vou fazer aquilo que realmente faz sentido para mim. Sentes que foi por isso? Não? Não teve nada a Não ver? sei, nas Belas Artes no Porto nós temos um primeiro ano de pintura muito académico, ou seja, pintura a óleo, puro e duro, ótimo para dar cor. Os estudantes chegam ao terceiro ano a pintar só a óleo. E eu estava muito vinculada às cópias, Ok. à pintura mais tradicional, e estava ali entre o realismo e não sei bem o quê. O terceiro ano é muito complicado a nível de descoberta e inesperadamente tínhamos que fazer um projeto pessoal e eu, como gostava de geometria, eu sabia que queria qualquer coisa no âmbito da abstração, mas não sabia como. Ok. E então eu sabia que tinha que partir do real
para depois ir caminhando Na para a abstração desconstrução, geométrica e exatamente. para a simplificação, etc. E então comecei a fazer umas representações axonométricas de uns sólidos. Santinha. É, não é? Tens que explicar essas Mas coisas às quem é de pessoas. geometria percebe. Eu já lá vai 20 anos. Ai, até faz. Jesus. 20 anos, mais de 20 anos que eu deixei a geometria, depois 37, depois foi. O secundário é 15 aos 16, não é? 15 aos 18, por aí. Pois, é isso aí. 20 Mas pronto, anos. basicamente era representar cubos e paralelepípedos em três dimensões no bidimensional. Ok. E a alturas tantas, eu estava nesses desenhos e depois, não é? Nós temos o acompanhamento dos professores e eles vão dando sugestões ou dicas. E havia um que dizia: tem que aumentar a escala. E outro: olha, isso com close-up se calhar funcionava. Uh, e, e eu comecei a fazê-lo. E depois, já no quarto ano de licenciatura, eu primeiro fazia desenhos muito ligado a cinco cores. Usava o amarelo, o vermelho, o azul e o verde. Eram quatro, olha. Que eram as cores Cuidado. dos paralelepípedos que eu usava. E é no quarto ano que eu me começo a desvincular dessas cores e entrar noutras, e entrar no universo do óleo, porque fascinava-me as tintas de óleo. Aquela questão da transparência, da opacidade e brincar Com isso. com as tintas. É muito interessante. Por isso, tu se calhar, pronto, tocaste no figurativo, passaste para o abstrato e acho que és a 18ª ou 19ª entrevista, já lá vão algumas, Pois, e havia algumas. só o Gil Maia, deves conhecer Sim, sim. perfeitamente, é o mais abstrato, que eu estou a pôr muitas aspas, que mesmo ele é debatível Ok. o abstrato que é, mas não é aquele figurativo clássico ou o retratista típico, pronto, que nos possamos encontrar mais ligado à pintura ao óleo. E eu fazia sempre esta questão a quem nos estava aqui nas entrevistas, se fazia sentido passar pelo ensinamento académico para depois haver a parte da desconstrução. Tu já deste um bocadinho essa frase que Para tiveste mim, esse, sim. que faz sentido. Não tens que ser o profissionalíssimo da representação do modelo, mas que vale a pena ter esse entendimento para depois começares a desconstruir. O que é que tu achas sobre Eu isso? acho que sim. Para mim, sim. Primeiro porque agora lançaste esse exercício do modelo. Pode ser esse, como Uhum. pode Pode ser ser. uma O do paisagem. modelo realmente é o mais desafiante. Pintura, não é? Modelo ao vivo. Se desenho é um desafio, então a pintura coloca aí a questão da cor e ou seja, é um desafio que eu acho que devemos passar por ele. Principalmente porque nos alerta para a quantidade de tonalidades uh, Sim. que uma pintura pode receber. Puxamos já E, a brasa para a tua claro, sardinha. não, eu aqui, não é, a afinidade das cores, dos tons, a mim interessa muito. Aliás, eu tive uma experiência em Espanha, agora no doutoramento, e fui a uma primeira aula de primeiro ano de pintura, e que se chama, a disciplina chamava-se Cor, e a primeira exercício era o círculo cromático. Uhum. E eles tinham que fazer uma gradação de 12 tons e depois de 12 para preto e para branco. Uhum. Era 4, 6, 6. E eu entro lá e eles aquilo estava a ser o suplício para eles, não sabiam para onde é que haviam de virar, a afinidade era muito, ou seja, a mistura de cores estava a ser complicada, Desafiante, afinar, desafiante. sim, sim, sim. E eu fiz o exercício, escalei-o assim para o dobro, e achei fascinante como a maneira como já estava habituada, já tinha tantos anos de mistura de cores, para mim foi quase imediato. Chegares lá. Sabia perfeitamente, sim, as medidas. Não, foi E curioso. o academismo trouxe isso. Ajuda isso, Sim, exatamente. Essa parte de conseguir olhar e perceber, ok, este tão envolvente com aquele, então com esta cor consigo. Já está aqui, tu já não precisas pensar muito.
numa das E minhas nós também, demonstrações, diz isso. por exemplo, eu não sei se isto acontece, não é? Mas, por exemplo, eu tive um percurso, nesse percurso académico, chamaram-me logo a atenção para a leitura dos tubos, das Uhum. nomenclaturas, não é? Se é transparente, Mesmo na semi-transparente, escola opaco. ensinaram-te isso? Sim, 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 isso foi Mano, eu não. logo no terceiro ano. Talvez tinha aqui um caderninho que me ofereceram em Madrid. Estava a ver aqui na estante, mas Ah, acho que não está ativo. ah, aliás, então é isso, aí foi muito importante essa questão. Sim, e ainda continua a ser, e tem sido a minha batalha, mas já percebi que é preciso estar num nível para falar disso. Não tem que falar nisso para toda a gente. Por isso é que eu agora estou a modelar o meu discurso e para um determinado grupo falo de uma forma e Claro, toco em determinados pontos. Para quando há maior interesse, vou então a chegar aí. Para quando há realmente mais interesse ainda, vou funilando a parte técnica e da oxonometria das cenas e por isso não vamos falar disso para toda a gente, nem toda a gente vai chegar claro, lá. claro. Por isso, simplificar Nem tem a interesse. comunicação para depois afunilar. Mas agora perdi-me o raciocínio. Muito bem. Então tu estamos a falar daquela questão do figurativo, passar Não, eu para fizeste a fazer pergunta do essa desconstrução. academismo, não é? Sim. E que realmente achei importante no percurso e acho importante Não, passar por aí. foi engraçado lembrares-me agora desse exercício de tu chegares lá e fazeres facilmente a cor. Eu tenho isso pelo restauro, mas na parte oposta, na desconstrução. Que acho que foi um bocadinho um exercício Então, que fizeste sim, lá. Eu tenho que ter a cor referência. Por exemplo, tenho aqui esta. Olha, até tenho aqui esta garrafa que tem aqui algumas falhas. Vês aqui, pronto. Vamos supor que isto é uma sim, sim, pintura, tem sim, estas falhas de branco, eu tenho que fazer o azul exatamente igual. claro, Para retocar só ali naquele branco. E pronto, eu tenho já essa vontade de construção de cor a partir da desconstrução do que eu quero construir. claro. Faço o exercício inverso. Eu lembro de uma pintora que foi fazer uma demonstração em que estava exatamente como ter feito a ti. Olha, estou a misturar esta, tens aqui esta e tal, explica os tons. E ela, mas você não tem esta cor? E saca-me ali uma cor. Eu tipo, esta aqui é a minha cor favorita. E esta aqui é difícil de encontrar, só esta marca é que tem, e não sei o quê. E teve, pois, eu percebo. E lá está, o que é que eu faço? Viro tudo ao contrário. Eu, ok, isto tem três pigmentos. Este é o que era tipo uma espécie de um amarelo-limão, mais opaco um bocadinho. Basicamente era o meu amarelo-limão com mais uma sombra natural. Entendi. E chegava lá. Eh, E pronto, eu já tinha lá as minhas cores todas organizadas na paleta para fazer a demonstração. E ela, então é isto que quero. Então, eu junto isto e já está. E ela fica assim, tipo, eu pinto há 20 anos, e nunca vi ninguém a fazer isso. Eu vejo uma rasca para conseguir essa cor e não sei o quê. E tipo, eu tipo, Às vezes também acho que, por exemplo, é preciso ter os tubos certos, ou seja, os sim, pigmentos certos, para vamos depois entrar por aí. perceber que, Vamos entrar que por aí. afinidades é que queremos ter. Pois é. Claro, este é o nosso universo, não é? Estamos a tentar resistir, não estamos? Ah, Estamos a tentar resistir, não entrar lá. Mas é ah, verdade e era engraçado mesmo eu estou limitado na quantidade de pigmentos que tenho, apesar de já considerar que tenho alguns, tenho mais de 30 diferentes, e era engraçado bastante. perceber, mesmo quando estava contigo, tu percebes, este ainda não é o tom que eu quero. Este era este, mas era um bocadinho mais avermelhado, que eu queria que era para fazer É, aquele efeito. E era engraçado perceber isso. Eu sabia exatamente o tom que tu querias, só que eu tinha o tom ao lado. Eu tinha que te vender o tom ao lado. Pronto, e tu tinhas que fazer ali mais uma mistura. Mas sim, o facto de falar de cores puras. Eu acho que podes ir por aí. Qual é a tua experiência das cores puras? Ou se quiseres pegar, ou antes de chegar lá, como é que foi então o teu caminho? De começares a entrar então na abstração, de começares a parte da geometrização, de grande escala. Como é que foi aí esse percurso? aí, a nível formal, ou seja, a nível da estrutura linear, foi quase imediato. Ou seja, a partir do momento em que comecei a fazer estes desenhos, e eles são realizados com três direções, ou seja, eu tenho três linhas
que decido ocasionalmente a direção e depois toda a composição é construída a partir de paralelas, a partir dessas 3 direções que foram estabelecidas. E era engraçado que eu, quando comecei a minha relação com a pintura, cada quadro, ou seja, eu aproximei-me muito da linguagem minimalista e da perspectiva minimalista, de olhar para a pintura como um objeto autorreferencial, ou seja, aquilo que ali está é o que estamos a ver. E interessava-me muito as relações formais e compositivas, balanços entre formas, uma cor mais intensa, outra menos, que compensa uma e outra, etc. E também relacionei-me logo, ou seja, cada pintura era sempre assente num conjunto de regras. A estrutura linear, lá está, a partir dessas 3 direções e depois paralelas. E a cor, no 4º ano de licenciatura, eu decidi que primeiro ia só usar cores transparentes. Ou seja, eu fui ao mercado e comprei só cores transparentes, porque eu estava a lidar com a transparência e por isso, olha, era o imediato, não é? E escolhia sempre 3 cores antes de iniciar a pintura, ou seja, eu tinha a tela, tinha o desenho linear e depois a construção cromática era uma sobreposição contínua, ou seja, eu tinha essas 3 cores e eu podia ir escolhendo, olha, agora vou pintar este quadrado, depois deixo secar, depois pinto outro. Ou seja, para quem não conhece, não é? Eu trabalho por sobreposição de camadas. Pronto, ok, estou a tentar apanhar o teu processo. Foi interessante dizeres que querias uma regra ou um conjunto de regras antes de começares a pintar, do género. Pronto, eu vou usar estas 3 cores, vou usar linhas paralelas ou linhas perpendiculares ou o que seja, vou-os cruzar no ponto X e coisa, e é isto. E depois a pintura começa a evoluir. Não. Toda a gente foge Gosto disso. muito. Já percebi, tens uma estrutura muito racional e pragmática e segues essa linha. E é interessante perceber isso, que normalmente os pintores não gostam disso, ou quando dizem, tens de pintar assim, e agora, e a criatividade, e o cenas, e o sentir, e a coisa, e quando se me apetecer virar ao contrário, a meio do processo, como é que faço? Também vi. Lá está. Crio as minhas regras para virar. A meio. Já te aconteceu, a meio da pintura, criar novas regras? Ou uma linha? Tipo... Não, já me aconteceu virar a pintura, estar sempre a rodar, não é? Para ver perspectivas diferentes. Como é que a composição evolui. Okay. Mas a meio não trocas, não crias novas regras. Vais de princípio a fim. Não, é sempre assim, sobreposições. Sim. Mas, portanto, para falar desse raciocínio, que eu tento explicar também um bocadinho das regras da pintura ao óleo, não é? Do processo que minimamente deve ser seguido para ter uma pintura minimamente coerente, o que não quer dizer que seguindo ou contrariando essas regras não possa haver também uma linha que seja válida, por isso não estou aqui a invalidar nada, mas é uma linha que eu tento seguir porque é uma lógica e não podemos estar a abrir o leque para todo lado, senão não estamos a falar para ninguém. Quando queres falar para toda a gente, não falas para ninguém. Por isso, tento seguir aqui a minha visão. E lá está. E por isso é que eu quando vi, Daniela tem que vir. Por 2 razões. Por fugires um bocadinho do registro de grande parte dos artistas a nível de comportamento mental. E porque realmente tu desenvolves conteúdo à volta disso. Não é aquela pintura vazia. Por mais que uma pessoa olhe e seja abstrato e o pessoal olha e diga é só uns quadrados e umas linhas pintadas. Não, é fundamentado. Temos conversa aqui para falar sobre isso. E é isso que eu estou curioso para partilhares e que vai dar uma live muito fixe. Eu estava super entusiasmado para trazer para aqui por causa disso. Muito técnicas também, não é? Que seja, às vezes mesmo as simples em toda a gente apanha, por isso é para ser quem gostar, quem não gostar, pronto, passa para a próxima, faz assim e depois vê a próxima, o próximo artista. Por isso está tudo certo na mesma. Por isso, sim, continua aí nas tuas regras, na sobreposição das transparências, das camadas, como é que houve o próximo passo, ou se não houve, como é que houve esse desenvolvimento? Depois eu fui para mestrado, ou seja, e continuei a... Foi engraçado. Realmente o percurso académico influenciou muito, ou seja, a minha pintura, a minha relação com a pintura, o projeto começou no academismo e
e foi até agora, não é? Porque tirei o doutoramento. Isto para dizer que depois no mestrado houve também professores que me influenciaram bastante, nomeadamente, que se vira para mim e diz: só usa cor transparentes, mas há tantas, as opacas também podem ser transparentes. Tu Ou pimba semi-opacas. e tu pumba. Pronto, e apresentou-me os médios certos, os pincéis corretos para a aplicação das velaturas que eu estava a tentar criar. E depois, a nível linear, tive o Francisco Laranja, em que ele era muito exímio e muito também concreto e simples no que era a composição, e então a minha pintura começou a procurar essa simplicidade e simples também formal. Ou seja, as minhas pinturas de 2016 têm muito mais linhas, muito mais cruzamentos cromáticos, e depois no mestrado tendo a entrar numa simplificação e tentar escolher a forma correta, a cor exata e assim. É interessante haver essa procura. Que eu acho que, pronto, tu assumes se calhar como é que eu vou dizer? Não é exagero, mas tipo um supra-sumo, se calhar, desses conceitos, tu levas a um extremo, se calhar, mais avançado que normalmente outras pessoas. Porque faz parte da tua identidade, do que tu queres passar. Mas é essa procura dessa parte exímia de criar uma pintura, porque lá está, tu podias fazer isso e não estás preocupada com a cor, se é transparente, se não é, ou se é de boa qualidade, ou se não é. Não estás ir ao chinês comprar telas, não estás preocupada com o pincel. Vês, já te dei uma faca só em falar disso. Porque isso realmente incomoda e tens brilho naquilo que tu crias, independentemente de haver uma estrutura conceptual, de haver uma estrutura material. Isso faz sentido tudo para ti. Que é Sim, uma coisa que eu tento porque passar, porque é importante haver uma parte conceptual, material e de que isto tudo funcione entre si. Que eu acho que às vezes pois, não há essa consciência. é assim, no meu caso, e eu acho que tenho vindo a notar isso cada vez de forma mais evidente, que é a importância do material ou das características que o material tem no meu trabalho. E seja a óleo, seja quando vou para o vidro, seja quando até vou para tintas plásticas ou tintas mais ocasionais, não é? Tintas de Eu não parede, etc. paguei a Já Daniela parou, para dizer isto. não estou a ouvir. Que horror. Eu não paguei a Daniela para dizer isto. Era só estava aqui para. Não, mas é verdade, ou seja, e por isso é que escolher a tinta exata, ter atenção às características, para mim, ou seja, não é escolher. Eu agora já não sei os nomes das tintas de cor, que já não pinto há muito tempo, Vai que eu ajudo. Ou mas eu ajudo antes no dizia, pigmento. não, não, mas isto para dizer, ou seja, escolher um vermelho que seja transparente ou um vermelho que seja opaco é completamente O que diferente e vai ter. tu usavas, por exemplo, era o vermelho aqui na Queridona, que era o, Sim, sim. o, P, o PR 122. Estás a dizer com problemas técnicos. É os meus fones, rime e depois isto. Dispara os agudos. Mas sim, concordo perfeitamente. Essa parte técnica, pelo menos entender um bocadinho de como é que a coisa funciona e tirar partido dessa característica depois para os trabalhos de cada um. Claro que não vai interessar tanto para toda a gente. Isso para ti tem realmente uma importância grande, para esse domínio, esse controlo do nível de transparência, nível de intensidade, juntando com a transparência da outra por baixo, vai mudar a característica X, que é esse, o teu trabalho reside muito aí, na passagem das camadas entre si, a cor e a conjugação que vai criar, e tu brincas com isso. Por isso tens que ter algum controle sobre isso, ou fazer alguns testes. Não sei se fazes testagem antes desse jogo de camadas ou vai e Chegaram-me a acontece. aconselhar a fazer. Eu pessoalmente gosto Do muito freestyle. do momento da surpresa, sim, sim, sim. Ok. E do ver o que é que acontece.
Sendo que já no final do mestrado eu conseguia quase fazer estudos muito próximos daquilo que ia sair o resultado final, já sabendo que cores é que ia usar, porque já conhecia as minhas tintas Já assim. sabias, exato, exato, o conhecimento das tintas é uma coisa que Já eu digo muito. sabia, Sejam as minhas ou se outras fosse quaisquer, dar uma camada, o que é que iria o que é que iria resultar. resultar? E era isso. E testem sempre o material, percebam a consistência, a transparência, a plasticidade. Isso vai-vos influenciar muito no trabalho. Olha, chegou o teu vizinho, o Dinal. Uma vizinha? Não sei se vocês se conhecem, mas acho que ele é aí de Nazaré, é aí perto. É aí perto. Leiria. Não, Não conheces? O Dino. não, Dino acho que. Lopes. Vou ter que vos apresentar, vocês são Eu vizinhos. Estás em Leiria? Estás em estou mais Leiria no ainda, não Porto, estás? eu estou mais no Ai, Norte do que. agora subiste, agora subiste. Pois estava. Portanto, fala-nos agora mais. Vai agora, vamos com tudo. Aprofunda aí. Como é que vai aí o teu processo? Como é que desenvolves então essas camadas? Como é que chegas ao vidro? Gostei bué daquela exposição que fizeste com o vidro, que é a mesma lógica, mas passa para uma tridimensionalidade e o jogo da transparência do vidro, que também dá esse jogo, por isso gostei muito desse quase renascer da pintura que passar para o 3D e jogares com isso também, que já entra aí outro elemento, a luz e da Sim. tua conceptualidade à volta disso. Vai, Aqui liberta a tua foi tese muito. agora. Não, não. Isto aqui foi muito. Ou seja, perceber como é que a pintura contaminou o vidro Uhum. e depois o vidro acabou por também influenciar a pintura. E claro que ela já teve várias fases. Ela teve uma altura em que as telas demoravam tanto tempo a ser terminadas que as pinturas eram muito escuras, apesar de eu só usar cores intensas. Porquê? Por muita camada? Sim, sim. Ok. E porque usava por vezes camadas complementares, ou seja, Uhum. eu teria um verde e se fosse sobrepor um vermelho transparente, Já está. conseguia. E interessava-me muito essa afinidade dos tons escuros, porque em mestrado a investigação foi sobretudo como é que eu subtraía adicionando em pintura, ou seja, chegava a uma subtração cromática a partir dessa adição de camadas. Uma subtração cromática adicionando camadas. Eu gosto Queres muito de desenvolver? brincar com polos de conceitos Adoro. e jogar na realidade em que está entre, não é? Antes de me convidar, é para as lives de sexta? Já apanhaste as Já tens lives de várias? sexta? Esta é convidado com artista. À sexta-feira faço uma live de 15 em 15 dias só com o Beckham. E com ele ficámos a filosofar. Ficámos aqui os dois a brincar um bocadinho. Ok. Mas é para ir por aí dentro, em temas mais profundos, menos profundos, e ficar a filosofar. Não é para seguir uma coisa muito leve. Se tiver que ser uma coisa pesada, a É. nível técnico, é para ser. Por isso, é para estarmos os dois ali um bocado nesse contexto. Por isso, acho que pode ser uma pessoa que pode alinhar, principalmente nos conceitos de teoria de cor, que pode haver ali uma parte interessante que possa Tu desenvolver. diz que vai abrir uma escola da cor? Aonde? Não sabias? Não, Em ninguém me convidou. Lisboa. Ai, Tu tens que começar a seguir. Segue. Escola da cor no Instagram. É tipo lindo e tu podes ser quase um. Ai, Escola da Cor. Sim, Estou aqui para vai escrever. ser um espaço de formação. Ainda estão a começar. Ou Mas seja, já tem mas espaço físico, mas qual é o conceito? Ou a visão da cena e como é que isso funciona? O que é que aquilo sabes? são duas raparigas. Elas são arquitetas de formação, sendo que depois uma seguiu para o doutoramento noutras áreas. E pronto, e ali acho que o objetivo é mesmo ser um espaço central no âmbito da cor e que seja para divulgação de formações, ou seja, um espaço em que quem quiser saber mais sobre cor e aprender sobre cor, quer a nível de arquitetos, designers, Estás-me a por cantar exemplo, muito ao aplicação ouvido. no. É verdade. Até de coloração pessoal tem contactos. Coloração
pessoal. Por exemplo, sim, sim, saber quais são as cores que se sentam bem ou não. Ah, boa, boa. Sim, Eu sim. estou a trabalhar nessa parte agora, estou a trabalhar no meu look. Uma pessoa Ah, agora então, tem que. olha, Interessante. sim, tem. Ou seja, elas estão agora a começar, acho que estão em obras no espaço, querem inaugurar por volta de maio. Hum. Mas sim, eu acho que o objetivo é ser um espaço em que quem tenha interesse pela cor e fascínio pela cor se possa juntar lá e partilhar e dinamizar também. Já estás na lista de espera? Já, já, já. Claro. Vou ter Não, que. aliás, há 15 dias, sensivelmente, foi o Encontro Nacional da Cor. Também não conheces. Ó Daniel, tivemos Ah, muito tempo pá, afastados. eu tenho que falar de ti a elas, porque Temos de és ter um aqui um, ótimo. temos de ter aqui É contactos ótimo. em off. Sim, sim, sim. E foi isso, ou seja, o Encontro Nacional da Cor foi ótimo. Mas foi Aliás, aonde? eu só fui uma Organizado por tarde quem? pela Associação Portuguesa da Cor. Isso existe também. Existe, existe. Eu a dar-te novidades. Eu sabia que tu ias ser uma ótima convidada, já viste? Eu sabia. Opa, eu e a cor, minha Nossa Senhora. Eu gosto de cor, não sou tão nerd como tu da cor. Vamos Claro, assumir. tu só Vamos. trabalhas com elas quase todos 24 ou 24 horas. Até durmo assim, agarradinho aos baldes de tinta. É verdade, é verdade. Já nem tanto, na verdade, já fui mais nerd. Eu acho que quando queria dar de cor estava mais de volta disso, agora já não estou tão Acho que há estudioso. Pá, não cheguei, momentos para tudo, não sim, é? não cheguei no doutoramento, agora estou mais businessman e porque tem que ser, não é? A pessoa tem que Claro. se dedicar a outras coisas. Mas sim, estou curioso, porque agora interessa muito fazer esse tipo de parcerias e ligações que façam sentido. Eu Olha, acho que eu acho que sim, nessas é um coisas ótimo está sempre local. certo. Eu depois partilho o teu contacto à Cici E e vice-versa, partilho também também a podes Fábio, dar, que depois claro. eu vou já mandando sementinha por Sim, lá, sim, sim. para ver. Acho que sim, acho que vai ser ótimo. Obrigado. Nada, de nada. Ora, então, tu fizeste aquela, acho que foi a última vez que estivemos juntos, sem ser em Madrid, foi na ZET, não foi? Acho eu, na tua Ah, exposição. pois foi, sim senhora. Que só tinha a horizontal no chão ao óleo. Sim, Sim. depois tinha a de vidro, lembro da de vidro, lembro dos pigmentozinhos. Ah, aquele jogo. Ah, Ah, pois foi. tinhas mistura com água, qualquer coisa ali, que tinhas uma cena com água, Os misturavas pigmentos. várias. Era, não era? Sim, sim, sim. Era uma cena Era, assim. porque era essa a ideia da subtração, ou seja, ali a ideia, eu até te pedi os pigmentos, não é? Na Sim, sim, altura sim. comprei os teus pigmentos e era eu mostrar como é que eu tinha ali pigmentos completamente intensos e depois nas amostras é só cinzentos e tons completamente, Yeah. ou seja, a subtração cromática ali a funcionar. É, Interessante. Não é, precisas de um patrocínio para o teu doutoramento. Devia estar lá a dar-te cor. Eu podia fazer o prefácio. por acaso o meu prefácio fala muito sobre o processo de como iniciei as pinturas. E depois no doutoramento eu virei-me mais para a questão da motivação, ou seja, o impacto que a motivação teve na minha relação com a pintura, nessa relação inicial. E depois Motivação, também, parte sim, psicológica é a trabalhar. sim, 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 sim. Ok, E, interessante. e como é que as regras, ou seja, eu criar esse grupo de regras de Uhum. restringir a minha ação, estava diretamente ligada com essa parte motivacional. Ou seja, no âmbito artístico, não é? Nós podemos fazer tudo e nada ao mesmo tempo. Ok. E as hipóteses são tantas que se eu não limitar, sinto-me completamente perdida num deserto. Top. Continua, continua. Estou a curtir, bué. É um Não, bocado e aquela parte da foi muito comunicação. sobre isso. Se tu comunicas para toda a gente, Sim, não exatamente. falas para ninguém. Por isso, convém segmentar a questão do nicho, da questão Sim, de definires um propósito, é pois, orientar. exatamente. Daqui a pouco estamos a ser coaches.
Sim, Porque na sim. verdade vai bater, as coisas acabam por bater lá. E eu acho que as regras mesmo que eu tento transmitir, o conceito de regra é muito esse. É dar-te um caminho. Pronto, e o doutoramento foi muito sobre isso, ou seja, foi sobre a noção de autoconstrangimento. Ou seja, Hum. umas regras que tu autodefines para o teu próprio trabalho e para o teu próprio percurso. E tu sentes que isso era algo que tu foste um bocadinho às entranhas perceber porque é que tinhas a necessidade de criar essas regras? Não, ou perceber o que é que me levou a criar uma relação tão vincada com a pintura. Ou seja, porque é Hum. que eu não me dei ao quarto ano perdida como alguns dos colegas que estavam à minha volta. E o que é que sentes que te Ent- criou essa conexão? É exatamente isso, ou seja, acho que as regras foram essenciais nessa etapa. E depois eu comecei a interessar-me também por artistas que trabalham sobretudo com a repetição, ou seja, quando tu aplicas. Porque isto depois também vem de uma questão, ou seja, eu em 2019, quando terminei o mestrado, ou seja, tinha terminado as obrigações Ok. académicas, não é? E agora? E agora o que é que se faz? Começa aquela, Que é uma pergunta começa que eu aquela também costumo fazer. indecisão, as telas começam-se a juntar nos cantos do ateliê, não E não é? saem, e ficam sempre ali. E O eu que é que eu faço à começo minha vida? a rever, ou seja, que aspectos é que me tinham levado a vincar e a vincular com a pintura. Hum. E começo a ver que existiam essas regras e que quando tu as aplicas, muitas vezes entras num loop de repetição, que era o que eu estava a sentir com as minhas pinturas. Ok, E eu precisava de perceber se isso fazia ou não sentido e se eu exatamente. poderia ou não continuar, não é? Porque Ia-te perguntar na isso, arte também há a questão da novidade. certo? Mas também há a questão da E, identidade. E qual é que tu queres? ui, Ah, a balança, a balança. queremos identidade ou Ora, novidade? é Porque verdade. há muito essa crítica, e ouço muito de pessoas que nós conhecemos, de olha, pronto, já encontrou aquele modelo, agora viu que vende, não faz outra coisa. Então está certo, porque é que tem que estar a inventar sempre a roda todos os dias? E estar É. sempre a ter aquele esforço de venda de uma nova que funcione e que não sei o quê. Pá, pronto, funciona, está tudo. Porquê é que está errado? Porquê é que está errado seguir sempre o mesmo conjunto de regras? Porquê é que Mas está eu acho errado criar que sempre novidade? depois há a questão do discurso, que é importante e que depois também abordei isso no doutoramento. Tal como eu te disse, a parte da Que é, conceptualidade que tu sim, desenvolves também muito bem, que é muito importante também. eh, mas perceber como é que essa repetição depois, ou seja, eh, transforma o discurso e traz um novo reposicionamento perante aquilo que já fizeste. Uhum. Eh, sei lá, nós temos o One Koara com as date paintings, temos o Daniel Bioran com as listas verticais, não é? E cada vez que ele repetia aquelas listas, trazia, ou seja, dialogava com as anteriores e trazia um Uhum. novo posicionamento ao discurso e aquilo depois já, lá está, já passou a ser parte de uma ferramenta de trabalho que ele usava para Exatamente. Exato. falar Ferramenta sobre de outras trabalho. coisas. Essa foi muito interessante. Ok, gostei dessa, que é chegaste a um determinado conceito intelectual, ou umas regras, exatamente, regras, chegaste a umas regras que tu próprio definiste que fazem sentido para ti, que podem ser repetidas ou não. Pode haver ali um conjunto. Eu posso chegar a um determinado momento e criar outras. Exato. Ou então podes misturá-las. Por exemplo, podes seguir que Sim, este padrão que tu seguiste está a funcionar, mas vais juntar agora o outro, mas mantendo aquele ali a vibrar na mesma, mas sabes sim. que já funciona. Porque percebeste que ele é um sistema que tu criaste e que está ali a ser desenvolvido. E eu acho mentalmente, intelectual. E que às vezes isso Eu não não. sei se é a questão talvez seja a questão do funciona, também, mas principalmente o funciona para mim. Ou seja, Sim. funciona para o discurso que eu quero criar ou que lá está as ferramentas. Porque podemos pegar Uh, só no funciona e lançar a questão: o que é funcionar? E depois pegar nessa o que é funcionar, se o teu funcionar é a obra é vendida, o funcionar é tem um equilíbrio estético,
funciona para o conjunto de pinturas que estou a criar, funciona para a linha de pensamento que eu estou a construir, funciona para mim de forma intelectual, por isso pode haver aqui vários funciona. É verdade. E, e é isso, lá está, tem que funcionar primeiro para ti antes do resto. Exato. Mas sim, o Dino também tinha lançado aqui uma que foi muito interessante, a parte de limitar, que por vezes faz com que o cérebro se foque. E as regras são mesmo para isso. Sim, É para criarmos um foco, e o foco é um ponto específico. Por isso, quando o nosso cérebro tem muita informação para gerir, ele não gera nada. Por isso, quanto menos informação mandarmos para o cérebro, mais eficiente ele é. Porque o nosso cérebro e é às vezes preguiçoso. também ou seja, a obrigação de tentar, ou seja, levar uma coisa até ao fim, porque não Também é? era aquela que começava, começa e nunca acabava nada. Tinhas essa tendência. Não, mas eu acho que só com o medo de começar ficava ali encravada. Ok. Eu era o estágio a seguir. Eu gosto da novidade, do começar, mas depois de. Eu já sei fazer. Às vezes eu já sabia que chegava ao fim e nem acabava, porque eu já sabia que Não, era não, capaz. não. Eu nem começo porque para mim a folha branca é assim um terreno já exímio, imaculado, que não precisa de informação nenhuma e então para começar era o... Ok. Por isso daí as regras de tanto da estrutura linear, ou seja, eu vou subdividir a tela e começar a partir desta subdivisão. Foi quase lá está, um refúgio Uhum. também. E que era para começar, porque senão eu achava que a tela está tão branquinha, tão bem Está tão esticada. bem. Ai, que linda aquela história. Né? Por causa era, a maneira como esticavas, como tratavas a tela, antes de começar a pintar, já dava assim um Ai, mas pontinho de gente. eu adoro Vê se esticar vou telas. secar. Eu esticar telas, o grafador Não, e tudo. não digas isso. Tu arranjas está aqui uma fábrica de clientes a ver, que vão querer que faças esse trabalho. Não, adoro. Aliás, eu tive uma experiência numa empresa de estouro. Ok, faz Muito sentido. recente, foi o ano passado. E adorei aquilo. Eu estava no meu universo e eu assim, isto é tipo tela. E é, É, tal e tens que qual, sim, aplicar os sim. mesmos princípios. E A verdade é essa. depois, sim, e é interessante que a realidade dos tecidos, a mim também me fascinava essa particularidade dos tecidos a receberem diferentes cores. Ou seja, e é interessante perceber como é que eu transporto aquilo que é a minha experiência em pintura para depois outros materiais e outras áreas da vida. Ok. Então é interessante perceber toda essa conceptualidade que tu tens, como é que pensas que era o teu interior, porque lá está, por mais abstrato, é interessante perceber esta parte, que é o mais abstrato que é a tua obra. Quem não te conhece, olha para a tua pintura e diz, são umas cenas, umas linhas pintadas. E é interessante perceber a quantidade conceptual e até de emocional que tem aí. Por mais que essas regras que tu crias, essa limitação, é todo um jogo emocional que estás a ter na verdade. Também uma maneira De de lidar pensar com. exatamente. Por isso, pode-se pensar perfeitamente dessa forma, aquela pessoa que teve aquele sentimento e representou aquela coisa que lhe chocou imenso, não sei o quê, tu certamente entrando aí, lendo bem a tua tese, que eu não li, Bem, a minha irmã diz que sou extremamente racional. mas essa Não há nenhuma racionalidade, vinculação emocional, sendo que eu acho que o carinho que tenho pela pintura. mas o facto de seres demasiado racional explica uma parte do emocional. Sim, 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 também. Lá está, Exatamente. falamos Nós, de contradições exatamente. que não são bem contradições, não é? Elas têm que existir. As contradições têm que existir, senão não fazia sentido. Como é que podemos falar de paz se não existisse guerra? Infelizmente, não é? Mas Pronto, pronto. estou a falar em questões, ou podemos falar do preto e do Sim, sim, branco, sim, pronto. mas Se, de outras questões também. se pensarmos na paz, mesmo no conceito das palavras, vamos eliminar o conceito de guerra, deixa de existir. A palavra paz deixa de fazer sentido. Sim. Por isso, Já uma, há muitas noções sobre isso e claramente
eu gosto muito de trabalhar com esses polos de conceitos. E já o Itans também tinha alguns exercícios no âmbito da cor, em que motivava os estudantes a pensar lá está, em formas opostas, largo, fino, grande, pequeno, e pensar a composição pictórica a partir daí. Porque depois, ele também diz isto, que é, se percebermos o branco e a oposição ao preto, depois conseguimos então Entender começar a tudo lá no brincar meio. as diferentes tonalidades e as diferentes afinidades que os vários tons vão tendo uns com os outros. Faz todo sentido. E então, Mas como é que pronto, também foi? gosto muito de brincar com a ilusão. Já fizeste algum de ilusão óptica ou alguma coisa do género? Chegaste a... Não, basicamente, quer dizer, ilusão aqui acaba por ser a ilusão de que um plano pode estar por trás e outro pela frente, não é? Ok. Eu acho que este quadro a pintura, foi a única em que foi mais explícito, muito em diálogo com o Ângelo de Souza, que ele falava que havia formas que gostava de brincar com o branco da tela, ou seja, ser o branco do fundo, mas ser uma forma que parece estar em primeiro plano. E aqui acontece, pronto, isto é o branco da tela, ali também. Ok. E depois com o jogo das transparências, iludir que uma forma está à frente, Ok. que é o Sim. que não foi pintada, não é? Que é o branco da tela, acaba por parecer estar em primeiro plano. Não foi pintada. Não foi por ti, Sim, mas foi. Mas foi. sim, sim, Na verdade foi. sim, sim. Se pensares a nível Deu, de construção da pintura, foi. sim, sim, é verdade. E por isso é que o suporte é imaculado. Exatamente. Está a ser espetacular isto. Estou a gostar. Fala-me então como é que foi esse percurso de, olha, se calhar vou tirar doutoramento agora, pronto, só porque não tenho mais nada que fazer, não é? Não é bem Ou o que foi? assim, não é? Estou a brincar. Eu tinha que fazer alguma coisa e pensei assim. Mas espera, ah, antes disso, desculpa. Como é que foi essa transição de tu disseste, olha, agora eu tive que acabaram as minhas compromissos académicos, não é? Como é que foi esse choque de perceber, ok, então eu estou agora no mercado de trabalho, que eu tenho que supostamente, não sei se, acredito que sim, fosse o teu objetivo ganhar a vida a vender pintura, como é que eu vou criar, como é que vai ser isto agora? Como é que foi esse choque? Como é que tu geriste isso? Que decisões tomaste? O que é que aconteceu? assim, eu acho que foi um choque muito curto. Ok. Porque eu defendi o doutoramento doutoramento. Mestrado. Eu defendi o mestrado em 2018, em dezembro Hum. de 2018. Acho que até foi. Olha, eu nem sei se não foi no mesmo dia do doutoramento, eu acho que se não foi, foram para aí 2 dias de distância. Ok. Por isso eu pensei assim, epá, dezembro é uma vez só. Regras. Ai, as regras até os dias escolho. É, ou seja, eu estava a defender, eu defendi em dezembro e a bolsa da FCT abriu logo em março, abril. É o tempo delas. Por isso, eu basicamente terminei a defesa de mestrado e assim que saí da porta, disse ao meu. Quem foi o meu orientador, o Domingos Loureiro, pronto, professor, agora já podemos falar do doutoramento, porque já terminei o mestrado. E começámos a pensar na questão da candidatura e do projeto que se ia lançar. Foi uma batalha, devo dizer. E depois, ou seja, só tive até depois de agosto e tive aí uns part-times da IAEX também, em que eu acreditava veementemente que seria possível ter a bolsa. Ok, E então veio já positiva estavas com depois, isso em bem. agosto. Eu por Não acaso tive uma era abordagem certo, muito não é? Mas parecida. estava com alguma esperança de que o futuro não me ia desiludir. Muito bem. Não, quando lanças a energia para esse lado acontece. Eu É tive, assim, eu porque tive uma abordagem ao eu queria contrário. continuar a criar. E Certo. a bolsa Dava-te esse, era sim, dava-te essa era. possibilidade. A mim foi a minha arguente que disse, olha, já posso pensar no doutoramento. E eu, como? Não estou, não, eu quero, estou cheio disto. Foi, Sei. estou cheio disto.
Fiz a minha defesa e ela disse: olha, tiraste 15, a nota mínima é 14, para o doutoramento, né? Vê lá. E eu: não, 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 Pois, não, não. Eu precisava eu tinha que meter a mão na massa, eu sou de mãozinhas e eu tinha que mexer. E assim, queria, foi queria ir para complicado o para mercado. mim, pois, Pois, porque eu noto que também sou muito manual, gosto muito de estar com a matéria, de pegar nas tintas, não é? Nas, nos rolos, etc., em todos os materiais e escrever um doutoramento e sensivelmente teórico, tinha a parte prática, claro, mas eu também estava muito interessada em envolver-me com questões filosóficas também e aproveitei, pronto, para isso. vou aí, aprofundaste Confesso aquilo que tudo. foi um bocadinho contra a minha. A tua natureza, Sim, eu acho que sim, é isso. A tiveste de palavra é criar exata. as tuas próprias regras aí no meio Sim. para Uhum. vai ter que ser, Daniela, não, não vais misturar tipo percentagens de cores agora aguenta. Não, eu lembro-me de fugir do ateliê, porque se eu estivesse no Não ateliê dava, não não conseguia, parava. pois. Mas pronto, muitos dos artistas, artistas e que fazem investigação no meio académico partilham isto, partilham esta questão e existe cada vez mais docentes a insistir que a prática artística é prevalente e é mais importante, mas ainda assim a escrita acaba por ser este gosto Ah, amargo em tese de da. doutoramento tem que ser. Eu. Quem é que foi? Ah, olha, foi aqui o teu vizinho. Eu lembro perfeitamente de um comentário dele, que eu fui ver a defesa dele de mestrado, em que, opa, não sei se eu podia revelar isto, mas acho que ele não se importa. Olha, Foi a orientadora que disse dizer: Dino, chega, chega, tens que ah, escrever. Ele mandou apresentou. mesmo escrever. Sim, sim, já chega. Parou de pintar, já chega de pintura. Ele representou acho que 4 ou 5 pinturas tipo gigantes, tipo de 2 metros, 3 metros por 2, uma coisa, gigantes de retratos. Mas depois tinha o hall todo da entrada das Belas Artes, o escadario, depois tens aquela parede toda cheia de retratos de A4. Cheia, tinha 140. Cresce. Assim, uma cena. E ele disse que era só metade. Por isso ele estava em modo compulsivo. Pintava, pintava, Sim, pintava, sim. pintava, 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 pintava. E teve que ser a pronto, já chega, parou agora vai escrever. Ele tipo, imagina, ele tipo, vou ter que escrever. E eu acho que eu conheci nessa fase que ele estava mesmo, aí, pá, vou ter que parar. Então agora que estava a curtir esta cena, agora que estava aqui a sair, já estava a sair na boa e tipo, estava a curtir bem, agora não estava, vou ter que escrever sobre isto. Pois é, é Essa isso. é a parte chata. Mas temos que Mas criar também é aqui um interessante balanço. porque eu fugia do ateliê, mas às alturas tantas o ateliê vinha ter comigo porque eu É, começava a ficar rodeada daqueles materiais mais acessíveis, lápis de cor, canetas, pois, eu não. papel. E às alturas tantas já o computador estava na secretária, mas eu já estava noutro sítio. Já estava a navegar. Sim, e eu acho que os artistas têm isso, que é precisamos, eu pelo menos preciso da parte prática para depois conseguir escrever e o inverso também. Principalmente porque a escrita e a investigação dão outros reposicionamentos perante aquilo que estou a fazer. Mas às vezes, para esclarecer determinadas questões teóricas, eu preciso de testar Faz e todo sentido. Senão estar vais na teorizar sobre o quê? matéria. Vais teorizar sobre o quê? Eu acho que faz sentido haver esse. Vou aqui, lá está, com os polos. A teoria e Sim, a sim, escrita. sim. Então tenho que ir aqui testar. Olha, cheguei a este resultado. Interessante. Bora aqui desenvolver mais esta ideia. Vem aqui, olha, deixa-me brincar mais um bocado. Outra vez. Porque se tu te forças só a escrever, vais escrever sobre o quê? Não há matéria para. Mas depois o cérebro entrava em conflito. Mas isso é outra questão também. Ok. Que é, eu tenho que parar, só mais um. Ok. Tenho que escrever, vá, só mais um. E Tens quando só dava por mim notinhas. e tinha passado um dia inteiro, eu a fazer desenhos. Olha, para ela quer dizer, nunca me vou esquecer daquela frase. Ela disse que nunca tinha tido uma situação em que teve de dizer a alguém para parar de pintar. Exato. Opa!
Normalmente é mandava-os pintar que eles não pintavam, não foi ao contrário. Pessoal, será que sou eu que eu reparei agora, aqui no Panda, da Daniela, Ah, está a fazer? Só reparei agora que te escolheste aí a camisola a pensar na vim pintura. aqui com as camisolas todas à frente da Pois, tela, assim, esta não, esta não, esta não. se virares a câmara, está Ah. cheio de camisolas aí no chão, já estou a imaginar. Ai, ai, mais ou menos. Pessoal, tem aí alguma questão para colocar à Daniela sobre estas teorias, estas filosofias, as regras que ela cria, como é que é a pintura dela? Falem-me sobre isso. Deixem nos comentários. E diz-me, depois da tua exposição, isto para mim, basicamente, eu vi a tua exposição, lembro da parte daquela no chão, lembro algumas dessas pinturas, não sei se no teu ateliê ou se levaste para a exposição, lembro do exercício que fizeste dos pigmentos, os vidros, gostei bastante, mas Uhum. depois desenvolveste mais alguma coisa, ou foi tese, ou houve mais alguma pintura, mais Tive alguma muitos fase? desenhos, ou seja, eu não desenhava antes. Depois tu tinhas No desenho também nessa mestrado exposição? eu só pintei. No mestrado foi pintura, sempre tela. E depois no doutoramento senti necessidade de. Especificamente eu senti necessidade de acelerar o processo da pintura, porque eu achava que a pintura demorava muito tempo. Ok. E eu sentia necessidade de acelerar o O processo de raciocínio, experimentação e sim. intuitivo que acontecia, ou seja, uma camada e agora se eu sobrepor outra cor, o que é que acontece? E eu queria acelerar isso, porque com o óleo Pois, já está a perceber, já percebi onde é que queres eu dava chegar. uma Querias, camada, queres ter esperava uma resultados mais semana. rápido para desenvolver o teu processo, mais raciocínio para frente da pintura. Queria explorar mais rapidamente questões compositivas e Uhum. queria acelerar esse processo. E então virei-me para o desenho, virei-me para aqueles desenhos que viste na Art Gallery da caneta de filtro. Uhum. Também queria contrariar um bocadinho, ou seja, testar um bocadinho aquilo que eram os meus limites do rigor. Ok. E a caneta de filtro e a aceleração do gesto Pois permitia-me aí isso. já tiveste que introduzir outro elemento que Eu tive é. que introduzir outras regras para conseguir fazer isso. Pois, eu já te estou a dizer, é isto, fica uma cagada, tipo, não dá para ficar. E começar. Ai, que horror, o que é que eu Ai, estou a ai, fazer? exato. Olha, Eu no início, diz, no início. eu comecei a fazer umas pinturas, uns desenhos muito pequeninos e depois dobrava-os e metia-os dentro de uma caixa, porque eu poderia ter a tentação de os, isto não vale nada, isto não é válido, vou para o Ok, lixo. E então eu ok, metia-os dentro de uma caixa, que era, ok, não penses nisso agora, ok. Faz parte deixa-o do processo. descansar e depois lês. Ou depois lês o resultado, vês o resultado mais tarde. Interessante, é interessante. E funcionou. Olha, funcionar outra vez, lá está. Portanto, No sentido em que eu, quando os fui ver novamente, já tinha um um outro outro olhar fresco posicionamento. sobre aquilo, exatamente. É muito importante fazer esse exercício. Por isso, lá está, não deixa de ser experimentação, que é importante existir para chegarmos a uma conclusão, para chegar. Pessoal, temos que experimentar para fechar um raciocínio, para depois chegar a um resultado. Sempre. Não queiram chegar logo ao ponto final, que não funciona. Não, não Ai, mas é tão funciona. bom. Não, nós vemos na ilusão que achamos que sim. Só que dás por ti, chegar a um resultado e pensas para trás, pois eu experimentei. Pois, sim, sim, sim. É sempre, por mais que tu ignores ou não a experiência, agora podes repetir mais ou menos o número de experiências. Agora, na verdade, tu tiveste de ter este processo sempre, mesmo Eu que esse acho é processo seja único. que também é importante, ou seja, as experiências. Eu acho que se forem baseadas na repetição com alguns ajustes, ou seja, não Exatamente. serem experiências dispares, mas serem experiências em que existe um percurso em que, ok, já fiz esta forma, agora vou mudar ligeiramente. Ou se eu mudar o gesto, ou se eu mudar a cor, lá está. Ou se eu mudar o material, o que é que acontece? Tu introduzes o conceito do erro nesse processo? No vidro tive que aprender a introduzir, sim. Mas Mas, não jogo muito com ele. ok, mas pronto, se não jogas, tipo, não é um elemento de. Então aceitas, para ti nada é errado. Não, quando é errado,
É quando foges das tuas regras. Imagina, eu tenho uma série de desenhos em que partiram dessas regras. E, e eu, quando fazia uma forma e me parecia errada, eu obrigava-me a dialogar com ela e a criar outras para que ela passasse a fazer sentido dentro da composição. Ok, não havia Não sei se foi propriamente uma muito complexo. correção. Não percebi, é um bocado aceitar o processo. Tu não ias pegar Sim, e ali. dialogar com o processo. Não Ok. desistir logo à partida por achar que aquilo não vai dar a lado nenhum. Ou é um erro. É a aceitação do erro. Não, não era, ou não, não sequer considerares erro. Sim, agora, a nível técnico, ai, eu não lido bem com o erro. Ok. Não lido muito bem. Olha, Aliás, tu vês as minhas pinturas, não é? E elas normalmente. vocês não têm noção da quantidade de pincéis, tipo pelo de Marta e de maquilhagem daqueles super fofos e cenas que tem aquela. Ela tem uma coleção, tem que estar tudo polidinho, Ah, tudo direitinho. Incrível, adoro, até faz. Uma pessoa olha para as pinturas dela e faz, está tão bom que isto está. ai, Olha, ai. então o Dino pergunta aqui, o que te fascina Já vi, mais? já vi. Qual? Então, queres responder? O lado racional de pensar as formas ou a cor? Olha, sinceramente, eu acho uma pergunta muito difícil, eh, mas extremamente bem posta. Qual filho gostas mais? É quase essa. Não, eu acho que penso. Eu cheguei a pensar as formas, ou seja, as formas de forma muito racional, relativamente à composição. Ou seja, eu explorei todos os esquemas geométricos que havia e as linhas tinham que bater nos pontos exatos, por exemplo, da secção dourada, desses esquemas compositivos, ou seja, estava sempre a ajustar as linhas e os esquemas geométricos para baterem com os pontos exatos dos formatos. Por exemplo, nas pinturas também tinha formatos que particularmente me fascinavam, nomeadamente este 9x8, o CSQ octavo, acho que é esse. Posso dizer uma barbaridade que não faz corrigir. Portanto, ele é 9x8, ou seja, dá a ilusão que é um quadrado, mas não é um quadrado. Ok. E a mim fascina-me particularmente, e também porque todos os meus trabalhos, maioritariamente, são verticais. E não sei explicar, mas lá, se Sim. calhar é para me distanciar da questão da paisagem, não sei, mas a maioria são todos verticais. Tem alguns horizontais, mas são poucos. Por isso, a nível da forma, se calhar fui mais racional e tende, tive tendência a tentar não racionalizar, ou seja, deixar essa questão racional e depois passar mais à parte intuitiva. Na cor, a minha relação com a cor começou de forma muito intuitiva E depois e foste racionalizando. agora, agora eu estou à procura de racionalizar. Ok. Mas é porque é um interesse teórico e académico. Não que eu sinta necessidade, ou seja, gosto muito de trabalhar com as cores de forma intuitiva, não emocional, mas intuitiva. Ok. Muito interessante. Daniel, incrível este live. Pois o O Dino Dino, também está é? aqui, sim, super Sim, entusiasmado também. ele agora falou que a cor está relacionada ao emocional. Uh, eu diria que talvez, mas não me interessa Explorar relacionar isso. a cor como. Eu não uso um azul porque quer que seja sereno, ou porque. Não, eu uso um azul porque é preciso um azul e daqui a Não, pouco eu não, uso laranja porque eu quero trabalhar com as complementares. eu concordo com o Dino agora. Se Eu calhar é. concordo com ele. Se calhar também Estou muito é bem isso. agora. Estás a tentar arranjar uma desculpa, mas é isso que está Hum, aí a funcionar. Olha, muito, hum. muito fixe esta live. Eu não sei se queres partilhar agora como é que está o teu percurso. Terminaste doutoramento, estás mais agora mais na parte educacional Sim. que propriamente no teu percurso artístico, ou
vais dar uma oportunidade, continuas a pintar e a desenvolver trabalho pessoal, como é que anda este balanço? Ou não existe? Uh, não, ele existe, aliás, porque acho que a parte artística, a determinado momento, começou a fazer parte da identidade pessoal. E se calhar não é com a mesma intensidade, mas tenho achado muito interessante e caricato perceber como é que o meio do ensino, ou seja, as disciplinas ou as unidades curriculares às quais estou vinculada e estou associada, começam a influenciar as minhas experiências no ateliê. E, por exemplo, estou a iniciar agora uns desenhos a tinta da China em que são reflexo direto daquilo que está a ser a minha experiência de lecionar desenho. Não te imaginava a tinta da China. Ver isso. Ok, estou curioso. É preto e branco, não, é isto, em preto e branco. Sério? Desmistificar, ou seja, voltar aos contrastes máximos e depois talvez entrar nos mais... mas é curioso ver isso. Então os teus objetivos futuros neste momento é lecionar, continuas a ter aí uns trabalhos artísticos, se calhar num outro registro, e vai surgir alguma exposição, não, para breve, como é que é? Claro! Eu gosto. Só pensei que tipo, tinhas abandonado essa parte e tipo, bora espero que não. dar aulas. Não, agora tenho uma programada para o final do ano, para novembro, no Fórum Cultural de Hermesinde, e que vai estar até... Vai ser só gajas boas lá. E então vou... Não, porque, quer dizer, eu tive a exposição de doutoramento em dezembro e saí de lá com muita vontade, claro, de divulgar o trabalho. Boa. E de divulgar o trabalho agora com a parte letiva a tempo integral tem sido mais complicado, mas... Queres partilhar onde é que estás a dar aulas com as pessoas? Onde é que podem apanhar a professora Daniela? Podem-me apanhar em muitos sítios. Olha, eu estou nas Belas Artes, no Porto, com uma cadeira de vidro. Estou também... Em que ano é que dás vidro, então? Primeiro ano. Boa. Uma primeira introdução à cor e ao vidro. Logo ali para chocar, pintura sobre vidro. Top. Olha, olha, uma coisa que eu gostava de perguntar se faz sentido. Trabalhas o vidro muito com a questão da coloração do vidro e como é que se podemos trabalhar de uma forma conceptual em volta disso, ou de pintura diretamente sobre vidro? Faz sentido para ti lecionar tipo pintura ao óleo sobre vidro? Não. Ok. Não faz... Quer dizer, não, acho que não. Faz sentido para mim lecionar pintura sobre vidro com pigmentos preparados para o material, ou seja, na para produção esmalte. do material, exatamente. Então tu ensinas a produzir vidro? Não. Então, explica-me. Não, nós temos, por exemplo, vidro de janela, que é o que nós usamos. Temos uma placa de vidro de janela e os alunos pintam com esmaltes produzidos para o vidro, ou seja, que são misturados com água e que vão, ou seja, nós colocamos no suporte e depois eles vão a cozer a 550 graus. Ok. E eles então faz parte do processo aí, ok? Já estou a perceber. Eles vão, essa temperatura eles vão fixar no material e, por exemplo, a tinta a óleo ou a tinta de esmalte, não é? Que também já usei sobre vidro. Sai, ou seja, raspar sai, não é? É muito frágil, enquanto que essa tinta... Cria uma fusão. Aquilo... Sim. É isso. E fica, não há nada que saia. Aliás, ótimo para os estudantes perceberem a importância que todas as etapas do processo têm no trabalho e no resultado final. Para mim, o vidro foi essencial. Sim, senhora professora. Entendido. Já percebi o processo. E depois, Belas Artes e mais? Viana do Castelo, também com uma cadeira de vidro. Ok. Faço uma introdução ao vidro como material plástico. Ou seja, eles têm que abordar o material e criar um projeto artístico, integrando o vidro. Muito bem. E depois dou desenho agora na Universidade Portucalense, que é privada, e é no Norte, também
Pois, e está a ser uma experiência muito fixe. muito diferente. Sais um bocadinho fora da Está a tua ser bolha de rica também. conforto, não é? Sim, sim, sim. Pois. Aliás, eu acho que já estou a pensar, tem que meter cor. Exato, tenho que meter aqui uns pauzinhos, que isto está aqui Sim, está muito sim. irregular. Mas Muito, pronto, muito está. fixe. É isso. Gostei de saber, gostei de saber. Quando precisares aí se calhar de levar a dar-te cor às tuas aulas, estás à vontade. Eu aceito. Sim. Convido. Eu já aqui Não, não. mas vamos falar da questão da escola da cor, que eu acho que Sim, aí é é mais. mais Pode ser. o que Sim, funciona sim, melhor. sim, sim, sim. A nível da escola, lá está, aos orçamentos e depois já Já, todas as já burocracias sim, associadas. já tentei entrar nas Belas Artes do Porto, na de Lisboa e tudo. E depois quando entra na. Ai, tem que pedir orçamento e cenas e coisas, e tens que mandar e tipo. E tá, isso vais receber mais como professor, tipo, a hora, tipo, não dá. Sim, não. É Porque isso. eu daria para receber se fosse. Ou professor convidado, ou por equivalente ao mestrado, isso está tabulado para essa hora, e no Uhum. final eu ganhava tipo 40 euros para ir dar uma aula. No final das contas, era assim uma cena. Eu tipo, pronto, não É dá. assim, acontece no meio académico, não é? E, por exemplo, nós fazemos para currículo e é o que funciona. É o que tem. Não, já não estou nessa. Eu estou para esse E, peditório. Já, mas, lá está. O que é que acontece? Em meio académico, enquanto docentes, nós temos que ter o currículo e então acabamos por fazer uns aos outros, não é? isso sim. Eu consegui dar um workshop na Belas Artes do Porto pela Associação de Estudantes, com o Pronto, financiamento que eles tinham. Havia essa possibilidade. Mas pronto, olha, que pessoa é que gostarias de ver aqui numa live? eu? Sim, Não sei. Devias-me ter preparado preparado essa para. pergunta Não, antes, que esta era é para eu assim, aparecer com uma lista. grande. ah, Pensa em sim, alguns pintores aí à tua volta, portugueses, que achas que seria interessante eu entrevistar. Porque eu tenho convidado pois é. aqueles mais conhecidos, ou quando tenho alguma relação que eu consigo convencer a vir cá. Era interessante dizer, olha, a Daniela disse-me que tu eras a pessoa indicada para te fazer uma entrevista. Se vês que não sai nenhum agora, se não tiverem nenhum na ponta da língua que disse, olha, aquele era fixe, era interessante até o Linel conhecer ou coisa, ou Uhum. vir ali às lives. Mas se não, manda mesmo depois em off, Ah, eu lanço o convite na mesma. pois está, agora aqui a pensar, porque estão-me a vir alguns nomes à cabeça, mas não trabalham exatamente com pintura, ah, ou com a pintura tradicional, digamos assim, tinta sobre a tela, não é? Pá, convém, Eh, não tem que ser obrigatoriamente, mas dava jeito, não é? Que é para ver se eles vendo tintas a óleo. pois, pois é isso. Ah, sentes que Mas não ainda há tem que muita ser. gente a pintar a óleo ou que estão a desvincular do material? Eu acho que está a haver um rejuvenescer. É? Princip- Principalmente a pintura figurativa, sim. Está a vir uma nova era, uma nova vaga e está a haver uma curiosidade, embora claro que o acrílico, depois depende também do segmento que vais, mas eu acho que o óleo ainda está aí em força. Se vais ver às galerias, claro que ainda há bastante acrílico, Sim, sim. mas o óleo ainda tem o seu valor e eu acho que é muito por aí. E tu se reparas nas cotações, normalmente quando há óleo são sempre mais caros que o resto. Depois, Ok. desassociando depois, claro, o nome do artista, que ele depois pode fazer o que quiser com o Sim, sim. material que for, se já ganha outra escala. Mas quando falamos em matéria, normalmente, quando é tinta a óleo, se estiverem todos ao mesmo nível, dá sempre para puxar mais um bocadinho. E o acrílico às vezes perde um bocadinho naquela questão do material, sabes? O Uhum. acabamento, aquele toquezinho que às vezes nem sabemos explicar, o óleo tem sempre um ou dois pontos a mais. E Pois. historicamente, a nível de valor de mercado, o óleo tem sempre mais cotação que o resto das técnicas. A nível de técnicas só. Quando vamos, se fores ver a É qualquer assim, leilão, também demora o dobro do tempo, não é? Ou o triplo. mas tu usavas secativo já estavas nesse Usava, processo. mas mesmo assim, Era um dia por camada, pelo menos. por exemplo, a horizontal que eu tenho, é aquela que estava no chão da Zé Gallery, Sim. eu lembro-me de começar, ou seja, isso foi
delineado a partir de regras, ou seja, vou subdividir a tela e vou fazer não sei quantas camadas. E na minha cabeça eu estava a pensar quantas semanas é que eu tinha para acabar o trabalho e quantas camadas é que eu ia dar. E cheguei Pois. ao final, não errei, eu Não, assim, faz duas camadas por semana, tá. boa. Eh, Não, mas é Lá está. isso. É que saber trabalhar com o material, a estratégia, saber usar com os secativos, ou várias pinturas ao mesmo tempo, para intercalando, se calhar, Pois, eh, sim. para, para criar rentabilidade. As dimensões também podem ajudar. Ou na mesma pintura, no teu caso não dá, Sim, ter diferentes partes. Sim, claro. trabalhar blocos diferentes Sim, sim. para rentabilizar de diferentes formas. Não sei, pessoal, já estamos aqui numa hora e meia, já está aqui num tempo fixe de live. Se tiverem assim uma última pergunta para a Daniela, força. Eu já lancei as minhas. Acho que já falámos um pouco do que costumamos falar em quase todas as Obrigada, lives. Lilian. Acho que foi fixe. Não sei, gostaste? Estavas aqui um bocado receosa, não? O que é que achaste? Gostaste desta Estava assim conversinha? um É bocado fixe. confusa a entrar, não é? E se eu soubesse Sim, que era só claro. pelo telefone, tinha feito aqui uns ajustes Pois, no tenho que, meu. tenho que mandar uma lista de pessoal a dizer, olha, isto é por telefone, não sei o quê. Tenho que fazer aqui umas aventuras interessantes nas entradas para o pessoal entrar em live. Pois, Mas sim, porque foi a primeira, não é? E normalmente costumo ver, mas é, participar em é que alguma não. é tão simples chegar ali e clicar e tipo, o pessoal acha que tem que mandar um link, manda uma cena, e no PC, e vou ter que instalar não sei o que mais. É só o telemóvel e liga, já Não, está. Não eu até tem. pensei, mas 10 minutos e ele ainda não disse nada. Eu já estava aqui numa sala. Porque eu também estava em pânico, ainda não jantei. Eu cheguei eu fiz uma reunião no caminho. Não sei se entraste se tu viste o Pedro logo no início a dizer tipo, este gajo não para. Porque eu estive com ele antes de vir para aqui, eu já estive no Porto, tive uma reunião que me enganei no horário e fiz lá pelo caminho a conduzir. E estacionei, subi e estou aqui. E vou agora seguir a jantar para fazer um soninho grande. Olha, Meus então um bebés. agradecimento especial porque foi o dia que eu escolhi, não é? Não, não, Para me dar nada a mais ver jeito, por contigo. isso, Não, obrigada. eu é que marquei coisas que atrasou-me, a agenda normal, tudo tranquilo, tudo se faz, está tudo bem. Olha, Pronto, mas gostei. e para quem nos viu, não é? Nós estamos sempre aqui. Qualquer questão que apareça depois, Falei também. com a pessoa da doutora Daniela, Mande mensagem uma assim. mensagem, já viram Eh, que ela é muito acessível, ela gosta muito de falar e de falar destas coisas. Foi muito fixe trazer-te aqui e falar Nós também contigo. não falamos assim com tanta gente, não é? O Exato. nicho é pequeno. Os nerds da Aliás, vamos a fora. Madrid e encontramos os mesmos defeitos. Exato. Parece que é. Oh, Daniela, estás aqui, tipo, estamos no mesmo restaurante. Opa, foi eu muito na altura fixe. até pensei, espera, isto também é em Madrid? Hã? O Parece que que é aqui uma passa? exposição em Braga e vamos aqui a Sim, fazer sim. um lanchinho. Mas foi Opa, mesmo muito fixe. Muito bom, olha, gostei sim. muito, gostei muito. Acho que não tem perguntas, eu também já fico por aqui. Vou-te deixar ir, eu vou também. Depois Obrigada. vou partilhar o link para. Eu tenho que atualizar, tenho uma live atrasada, mas vou atualizar esta para o YouTube. Depois, se quiseres ver as outras e partilhar a tua, já sabes que os teus Claro. alunos vejam aqui essa pessoa, olha, vamos aqui, Ui, sigam aqui a dar-te cor e faz aí a divulgação. Daniela, tá bom. muito obrigado Obrigada. por tudo e por este bocadinho, esta Sim. conversa. Vamos falando. E sim, é isso. Vamos manter contacto. Claro que Obrigada. sim. Pessoal, um abraço do fundo do tubo. Tchau, até à próxima. Tá?